Olá pessoal, boa noite, boa madrugada. Estou falando assim um pouco baixo porque, por conta do horário que estou fazendo esse vídeo, eu terei que falar um pouco baixo. Aqui é onde eu moro agora é de madrugada. Eu gostaria de compartilhar com vocês um pouquinho assim da experiência que eu estou tendo com o Senhor. Assim, pessoal, de um tempo pra cá, o Senhor ele tem se revelado de uma maneira profunda e muito poderosa. E o Senhor ele tem confirmado muito o dom de sonhos. O Senhor ele tem falado muito que ele tem me consagrado com este dom. E o Senhor ele tem trazido muitas confirmações. Confirmações essa que eu posso dizer para vocês seriam quais? Confirmações essa que tem sido da seguinte maneira. O Senhor ele tem falado muito comigo através de sonhos. E de um tempo para cá, eu tenho percebido que muitos sonhos que o Senhor tem me revelado, muitas coisas que têm acontecido no sonho têm acontecido na nossa atualidade, na nossa realidade. Então ali eu comecei a me perguntar para o Senhor, meu Deus, o que está acontecendo, Pai? Será que seria tanta coincidência assim? Mas o Senhor tem falado, não. Sou eu dizendo, sou eu me revelando, sou eu falando. E eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, eu não vou mais guardar somente para mim, até porque eu tenho sonhado e tem acontecido. E então eu falei para o Senhor, Senhor, não vou guardar somente, não vou guardar mais para mim, porque eu acredito assim que quando o Senhor ele te dá um dom, ele te dá como uma ferramenta para você usar. E nós temos que se permitir ser usado pelas mãos do Senhor. Porque se a gente não cumprir com o nosso id, com o nosso chamado, o Senhor ele levanta outra pessoa. Mas ele escolheu você, ele escolheu a mim. Por que que nós vamos desperdiçar essa oportunidade preciosa, essa oportunidade magnífica que o Senhor tem nos dado de ser usado como um instrumento, como um vaso nas mãos dele? Então eu falei para o Senhor, eis-me aqui, meu Pai. Aquilo que o Senhor me mostrar, aquilo que o Senhor me revelar, estarei eu, Senhor, compartilhando para que outras pessoas também venham ver a sua glória através destes sonhos, através dessas previsões. Sim, previsões, pois muitas coisas que eu tenho visto até aqui, logo em seguida tem acontecido. A honra não é minha, a glória não é minha, é dele. É ele quem revela coisas ao homem, é o Senhor que se revela. E qual seria o propósito do Senhor revelar coisas aos homens? Para nos orientar e muitas vezes para nos alertar. E esses sonhos que o Senhor tem me revelado nessa madrugada vai servir para nos alertar. Para alertar a mim e a você que está aí do outro lado da tela neste momento, vendo esse vídeo. Já vai compartilhando para que mais pessoas venham ser alcançadas. Pessoas que estão desapercebidas. Pessoas que estão adormecidas espiritualmente. Pessoas que estão longe da presença do Pai. O Senhor, Ele lhe chama. Assim como em outra hora Ele me chamou. Quando eu estava longe da presença dEle. Quando eu nem sequer ainda conhecia Ele, Ele me chamou. E aqui estou eu agora neste momento fazendo esse vídeo. Estou eu, uma pessoa que em outra hora era improvável. Sim, improvável. Porque muitas vezes nós olhamos para uma pessoa improvável e passa muito longe da nossa mente, do nosso imaginar uma transformação na vida daquela pessoa. Talvez muitos julguem, muitos apontam o dedo, né? Mas só Deus ele sabe de onde ele lhe tirou. Somente você e Deus sabe de onde ele lhe tirou. Então assim, pessoal, de um tempo pra cá, muitas coisas que eu tenho visto nas madrugadas têm acontecido. Isso o Senhor tem falado muito comigo para me alertar, para me orientar, para alertar você também. Porque eu creio que quando o Senhor ele nos entrega um dom, não é nosso, é emprestado. Emprestado para ser usado. Não um dom para você pegar, guardar numa gaveta e deixar lá. Mas, assim, então, o Senhor ele tem me mostrado, ele tem me levado na madrugada para dentro de uma casa. Preste bastante atenção. E ali eu estava dentro daquela casa, quando de repente entrava neve. Mas neve em grande, muita quantidade. Entrava pela janela, entrava pela porta, devastando tudo. É como se eu estivesse dentro daquela casa vendo quando de uma hora para outra, pela minha porta, adentrava a neve, derrubando a porta, devorando tudo que vinha pela frente.
Quando de repente eu olhava para a janela, eu via aquele estouro, uma enxurrada de neve entrando para dentro daquela casa. Isso aqui é muito sério. Então ali eu via neve entrando por todas as direções. É como se ali próximo tivesse uma montanha e daquela montanha começasse a despencar neve por cima de neve e viesse virando aquela bola. Muita quantidade descendo e devorando as casas. Devorando tudo que tinha pela frente, na direção. Assim, detalhando para ficar melhor, para a gente entender. É como se aqui tivesse uma casa, ali tivesse uma montanha, e daquela montanha começasse a despencar neve, viesse vindo até chegar ali naquela casa, devastando tudo, entrando pela porta, derrubando na verdade a porta, né? Derrubando porta, derrubando janela, devorando tudo. E quando eu via aquela neve entrando para dentro daquela casa, eu via em muita quantidade, muita quantidade. É como se eu estivesse dentro daquela casa e viesse vindo 3 metros de altura, 2 a 3 metros de altura de neve. É como se eu estivesse dentro daquela casa e em questão de altura, de espessura, de altura, poderia contar ali 2,5 metros, 3 metros de neve entrando para dentro, devorando tudo. Não era uma neve rasa que entrava ali, entrava pela porta, pela janela, mas já cessava. É neve entrando, devastando tudo. Devastando tudo. Neve despencando em cima da casa, entrando dentro da casa e devastando tudo. Devastando tudo. De uma forma assim muito rápida, muito acelerada, em um piscar de olho. Um piscar de olho. Quando eu estava neste sonho, quando eu estava tendo este sonho, eu estava ali contemplando, eu estava dentro daquela casa, foi em instantes, para aquela neve tomar conta de tudo, destruir tudo. O que havia, né? O que era uma casa já não era mais. Nesse sonho, o que era casa já não era mais. Já não era mais. Pela forma, pela brutalidade que aquela neve invadiu adentro daquela casa. E eu estando ali, aquela neve entrando, envolvendo o ambiente, consequentemente me esmagando, né? Me esmagando. Eu não sei exatamente o que irá acontecer, mas algo relacionado à neve vai acontecer. Eu não posso te dizer o dia, nem quando, porque isso somente o Senhor sabe. Mas o Senhor, Ele tem revelado para nos alertar. Mas o que o Senhor quer nos alertar? O que Ele quer dizer para mim e para você? Eu estou voltando. Eu estou voltando e muitos estão desapercebidos. Ah, mas são fenômenos, são coisas da natureza, sim. A própria natureza tem gritado à volta de Jesus. A própria natureza ela tem gritado à volta de Jesus. A natureza ela tem gritado a vinda de Jesus, a volta de Jesus. A natureza tem gritado. Ah, mas o ser humano é o culpado? Sim. O próprio ser humano vai se autodestruir. O próprio ser humano, ele procura a sua ruína. Mas ainda há esperança para aqueles que se despertar a tempo. Ainda há esperança para mim, para você se despertar. Você que ainda não voltou para a presença do Senhor, hoje é o momento. Neste exato momento, no agora, é o momento para você voltar para a presença dEle. Você que ainda não conheceu este Deus, o Senhor, Ele ainda dá uma chance para mim e para você. Porque para muitos, o amanhã, para muitos, o amanhã pode não existir.
Para muitos o amanhã não virá. E aí? Até quando nós vamos adiar? Até quando nós vamos adiar? Deixar para amanhã? Deixar para depois? Se a gente for esperar estar pronto para servir ao Senhor, nós nunca vamos estar pronto. Porque a nossa carne, ela nunca vai se sentir preparada. Ela nunca vai se sentir pronta. Por isso que o Senhor ele diz para nós. Por isso que o Senhor ele diz através desse vídeo para alguém que está escutando, para alguém que está ouvindo e assistindo, venha como está. E deixe que o resto eu faço por você. Mais uma previsão, pessoal. Eu vi um trem e eu vi esse trem ele perdendo controle. Eu estava ali adentro daquele trem, estava ali dentro para contemplar aquilo que iria acontecer naquele momento ali, naquele sonho. Quando de repente eu vi quando aquele trem ele perdeu o controle e não conseguia mais parar. Eu não sei se é um trem, eu não sei se é um metrô, mas eu vi ele perdendo o controle e não conseguindo mais parar. Muitas coisas têm acontecido e muitas coisas ainda vão acontecer. É apenas o princípio, apenas o começo de muitas coisas que estão vindo. As coisas estão acontecendo. As coisas estão acontecendo aceleradamente para nos dizer que o Senhor, Ele está voltando. O Senhor, Ele está voltando. Muitos estão ficando desapercebidos. Muitos estão ficando. Muitos estão tampando os olhos. Muitos estão tampando os ouvidos para não ouvir. E muitos simplesmente não querem acreditar que Jesus, Ele está voltando. Aquele que estiver preparado, irá com Ele. E aquele que não estiver preparado. Tem mais uma coisa, pessoal, que o Senhor, Ele tem me mostrado. O Senhor, Ele me mostrava uma ponte muito importante, uma ponte principal de uma cidade onde tem um litoral, onde tem uma praia. Interessante que eu via essa ponte centralizada na minha frente e do lado de cá, do outro lado, eu via o mar, eu via a praia. E de repente, quando eu olhava novamente para aquela ponte, eu via aquela ponte debaixo de água. É uma praia, numa cidade, num litoral, uma ponte muito importante dentro desta cidade. Só que interessante que quando eu olhava, eu via aquela ponte submersa debaixo de água. Eu via uma água marrom, uma água suja, assim se dizer. Era uma água marrom. E eu via aquela ponte debaixo de água. Uma ponte de muita importância de acesso à cidade. De muita importância ali para o deslocamento das pessoas. E eu vi essa ponte debaixo de água. A ponte de uma cidade, uma ponte importante em um local que tem praia, tem litoral, logo ao lado da ponte. É uma ponte longa, não vi uma ponte, uma simples ponte assim, como eu posso dizer assim, simples, que eu digo. Uma ponte pequena, ou uma ponte assim que em 2 minutos você atravessa ela, não. É uma ponte importante, uma ponte extensa, que você levaria mais ou menos aproximadamente uns 5 minutos de carro para atravessar ela, para até do outro lado. E ali ao lado daquela ponte eu vi a praia, vi o litoral. E quando eu olhei novamente para aquela ponte, eu vi ela submersa. Eu vi ela debaixo da água, uma água marrom. Eu vi essa ponte debaixo de água. Eu não sei o que está para acontecer.
Eu não sei exatamente o que vai fazer essa ponte ficar debaixo de água, mas eu vi essa ponte completamente submersa, completamente debaixo de água. O Senhor, Ele tem nos alertado. Indo mais além, o Senhor, Ele tem me despertado na madrugada com um sonho, onde eu estava na Venezuela. Eu estava ali como se fosse um prédio, e eu estava no 3º andar. E uma pessoa falava, não sai para fora, não nem sequer olha pela janela. E naquele momento eu olhei pela janela, quando eu olhei pela janela eu vi muitos carros indo numa mesma direção. Eu vi pessoas aflitas, pessoas eufóricas, pessoas desesperadas, pessoas que agarravam no braço da criança e saía tudo para uma mesma direção. Naquele desespero, assim, eu via os carros ali, um atrás do outro, ali um engarrafamento total, buzina daqui, buzina dali, buzinando, pessoas saindo para fora do carro. Eu vi essas pessoas indo para uma mesma direção, mas de uma forma desesperada, de uma forma aflita. E eu vi Venezuela. Eu olhava assim e eu via como uma poeira assim, uma poeira envolvendo o ambiente, uma poeira envolvendo aquele local. E uma pessoa dizia, fique aqui dentro, não saia daqui por nada. Ao mesmo tempo eu via muitas pessoas ficando dentro da tua casa, se refugiando, não saindo para fora, mas ao mesmo tempo eu via muitas pessoas na rua, correndo todos para uma mesma direção. Pessoas a pé, pessoas de carro entrando no engarrafamento, buzinas. Eu via assim, algo assim de desespero, sabe? Eu não sei o que tá para acontecer neste país, mas eu vi desespero, eu vi pessoas eufóricas correndo todos para uma mesma direção e ao mesmo tempo que pessoas saíam à rua indo para uma mesma direção, outras escolhiam ficar em sua casa e não sair para fora. Outras e muitas até mesmo evitava ao máximo até mesmo de olhar pela janela. E talvez alguém aqui que está vendo esse vídeo está se perguntando, tá, mas e por quê? Qual o propósito disso tudo? Por que Deus ele mostra? Porque a palavra de Deus, ela precisa se cumprir. Ela precisa se cumprir. E ela vai se cumprir. A palavra do Senhor, ela vai se cumprir. A natureza, ela tem gritado a vinda. A natureza, ela tem gritado a volta de Jesus. Muitos estão dormindo. Muitos estão desapercebidos. Ei, o Senhor me trouxe aqui, através desse vídeo, para dizer também para você que está aqui, que ficou até o final. Não deixe para amanhã. Não deixe para voltar depois para a presença do Senhor. Não deixe para vir depois para a presença do Senhor. Vem agora. Vem agora neste momento. Porque para muitos o amanhã não virá. Para muitos o amanhã, uma outra oportunidade nem mesmo chegará. Nem mesmo chegará. Então vamos aproveitar hoje a oportunidade que o Senhor tem dado para mim e para você. Vamos agarrar essa oportunidade. O Senhor, Ele vai levantar vozes, vai levantar pessoas para alertar essa humanidade, pois muitas pessoas estão adormecidas. Aqueles que se permitir ser usado pelo Senhor, o Senhor Ele vai usar. E aqueles que se acovardar, o Senhor Ele vai levantar outro no lugar. Pois nada nem ninguém vai impedir os planos de Deus, a vontade de Deus e a palavra de Deus de se cumprir. Ah, mas o próprio ser humano, ele tem destruído a natureza,
o próprio ser humano, ele tem colaborado para que essas coisas venham acontecer, sim, exatamente. O próprio ser humano, ele tem agredido a natureza. O próprio ser humano, ele está de pouco em pouco se mutilando, de pouco em pouco está se autodestruindo. Nós, seres humanos, estamos caminhando em direção do fim. Então, assim, o Senhor, ele revela, o Senhor, ele fala para nos alertar. Para nos alertar. A natureza, ela tem gritado a vinda. A natureza, ela tem gritado a volta de Jesus, as coisas que vêm acontecendo. Mas antigamente muitas coisas que têm acontecido hoje já acontecia assim, mas eu e você não podemos negar que agora está de uma forma mais acelerada acontecendo. Muitas coisas da Bíblia estão se cumprindo. O próprio ser humano, ele agride a natureza, sim. Muitas coisas que vêm acontecendo na nossa natureza, no nosso mundo, é fruto de nossas escolhas, fruto de nossos erros. Exatamente. O Senhor, ele já sabia de tudo isso. O Senhor, ele já sabia que nós mesmos iríamos caminhar à autodestruição. Por isso que ele deixou tudo na palavra, pois ele já sabia qual seria o fim. O Senhor estava lá no começo, ele está no hoje, no agora, e ele estará no amanhã. Então, o Senhor, sabendo que o próprio ser humano iria cooperar para que essas coisas viessem a acontecer. Deus, ele sabe de todas as coisas, ele sempre soube. E não é em vão que está na palavra dele tudo o que está acontecendo. Está na Bíblia. Está se cumprindo a palavra do Senhor. Mas a graça, ela ainda está nos alcançando. Para aqueles que verdadeiramente buscam a presença do Senhor com sinceridade, para aqueles que querem hoje fazer diferente, querem uma mudança.